quieta. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Enquanto vocês procuram Jeremias 30, eu quero louvar a Deus por mais uma vez estar servindo a igreja do Senhor. Eu quero agradecer a liderança, eu quero agradecer a presença da minha mãe aqui, né? E só Deus sabe, né? Tudo que a gente tem passado, tudo que a gente tem vivido, mas a gente continua de pé, né? É o Senhor que tem nos dado força e graça para continuar. Jeremias 30, eu vou ler só o versículo 7. Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Amém, igreja? Podeis assentar? Hoje já nós escutamos uma oração e a nossa irmã Catiane já estava falando do tempo de angústia. E é bem verdade que nós vivemos um grande tempo de angústia. E a gente não só escuta nessa língua, mas em várias línguas, porque todo mundo está passando por tempos difíceis. São muito tempos difíceis e nós escutamos isso ao longo de todo esse período aí de pandemia, esse período que nós estamos passando. E nós ouvimos muitas pregações e nós lemos a Bíblia e hoje nós estamos vendo o que foi dito e o que está escrito, né? Jeremias, ele pregou, ele falou tudo isso que esse povo estava vivendo, né? Ele pregou, ele alertou e ele até sofreu consequências por essa palavra que ele trouxe. Mas em meio a tanta angústia, a tanto sofrimento e a tanta dor, nesse capítulo de número 30, no versículo de número 7, ele traz uma palavra de esperança. Ele traz para mim e para você uma palavra esta noite de restauração e de esperança para a nossa vida. É tempo de angústia, mas Deus nos livrará dele. É tempo de angústia, mas Deus promete nesta palavra que nos livrará de toda angústia e aflição. Deus trará livramento nesses tempos difíceis. E o nosso alívio, o nosso descanso, a gente sabe que é o do Senhor. Nosso descanso vem de Deus. Jesus, ele venceu por nós. E hoje aquele que busca ao Senhor, aquele que vai de encontro a Jesus, encontra esse alívio, encontra esse descanso, porque Jesus disse: vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E a promessa aqui no versículo, no capítulo de número 30, traz essa promessa de alívio, e no versículo de número 8 vai mostrar essa promessa. Deus quebrará todo jugo. E aqui vai dizer que já determinou o dia. Tem um dia determinado, tem a hora determinada, que Deus quebrará todo jugo e nunca mais estrangeiros farão escravo este povo. Para mim e para você é tempo de aflição, mas Deus nos livrará dessa aflição. A aflição não continuará na nossa vida, porque Deus quebrará todo jugo. Há um jugo. Há um domínio, há uma força, há um governo, há um poder, há uma opressão. Mas Deus está dizendo para mim e para você que Ele quebrará toda essa aflição, que Ele quebrará todo este jugo, todo este poder, toda essa opressão. Há um peso sobre os nossos ombros. E esse peso e tudo aquilo que tem nos prendido, nos escravizado, Deus está dizendo para mim e para você essa noite que Ele despedaçará. E o que despedaça
todo jugo é a unção. É a unção sobre a minha e sobre a sua vida que despedaça todo jugo, porque há uma diferença. E foi dito aqui essa noite de quem serve e quem não serve a Deus. E é a presença do Espírito Santo na minha e na sua vida que faz essa diferença. Porque no meio de nós, quando o Espírito Santo está no meio de nós, nós vivemos por Ele tempos de paz, tempos de alegria e tempos de justiça. Por quê? Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Irmão, é nossa vida de busca, é a nossa vida de renúncia que fará Deus derramar toda a unção sobre a nossa cabeça. Então o poder da aflição vai vir ao Espírito de Deus sobre a nossa vida, e Ele quebrará e destruirá toda a aflição. Pode até vir o peso da injustiça, mas é o Espírito de Deus que trará toda a justiça. Pode vir até o tempo da tristeza, mas é o Espírito Santo de Deus que trará toda a alegria sobre a minha, sobre a sua vida, e essa alegria fará com que eu esteja forte no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e é essa alegria que nos faz levantar todos os dias. Deus, Ele vai fazer, e Ele faz dessa forma, quebrando todo o jugo sobre a nossa vida, com a unção que Ele derrama, que nos alcança a alma, e tudo aquilo que tem nos afligido, tudo aquilo que tem nos abatido, tudo aquilo que tem sem cas, comanda evasébia nácia, que tem nos deixado caído, é Deus, é o Espírito de Deus, que nos enche, nos ergue, nos põe de pé, porque há uma caminhada ainda, e nós precisamos estar de pé e firmes no Senhor. Há uma diferença, e essa diferença é a presença do Espírito Santo de Deus. O Senhor trará a esperança, e a esperança é a presença dEle na minha e na sua vida. Foi Ele que fez a promessa, porque é dele a promessa, e é dele que vem o sim, e é dele também que vem o amém. E qual foi a promessa que Deus fez na sua vida que ele não cumpriu? E qual foi a promessa que ele tem feito na sua vida que ele não cumprirá? Deus cumprirá toda a promessa. Deus fará com que cada promessa que ele fez na sua vida, na minha vida, seja cumprido. Mas essas promessas que ele fez na minha e na sua vida não é para nos afastar dele, não é nem para nós ficarmos sem ele. Toda promessa que Deus fez na minha e na sua vida é para que eu e você estejamos mais envolvidos nele, é para que eu e você estejamos mais envolvidos na obra dele, porque é para ele, é por ele e é tudo dele, todas as coisas, porque Deus, ele fará e muito mais, porque ele prometeu. E assim ele cumprirá. E ele não é homem para mentir, e não é filho do homem para se arrepender. O que ele tem prometido na sua vida? Ele tem prometido uma porta de emprego, ele tem prometido para você um filho que está nas drogas, que ele vai arrancar. Ele vai fazer, ele vai tirar, ele vai entrar na casa, ele vai entrar no seu casamento, ele vai fazer a grande obra, porque é para ele, é por ele, e nós temos que nos envolver nele. O pai sabe o que o filho precisa. O pai sabe das necessidades do teu filho, e ele mesmo prometeu que ele suprirá todas as necessidades, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu preciso entender, porque esse versículo é tão dito, esse versículo é tão falado, esse versículo é tão simples. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas eu tenho que entender que a provisão de Deus, os cuidados de Deus, o zelo do pastor está ligado à minha submissão ao senhorio. Então eu preciso entender que eu
eu tenho um Senhor, porque é o Senhor o meu pastor. Então nada me faltará, não vai me faltar, porque eu me submeto a Ele, porque eu sei que Ele é o meu Senhor. Eu preciso obedecer a Deus. Eu leio a Bíblia, eu tenho os mandamentos, eu sei das ordens do Senhor e eu tenho que entender que Ele é o meu Senhor. E a provisão vai chegar na minha casa quando eu começar a obedecer, quando eu começar a me submeter a Ele. Deus não tem negócio não, irmão. Deus não tem negócio com desobediente, Deus não tem negócio com incrédulo, Deus não tem negócio com rebelde, porque a Bíblia diz: quem o despreza será desprezado. Quem despreza a Deus será desprezado por Ele. Por isso que eu tenho que me submeter, por isso que eu tenho que entender o que é ser servo do Senhor. A ovelha é submissa. E a ovelha, ela honra o seu pastor de duas formas. A ovelha ouve e a ovelha obedece. Porque a ovelha ouve a voz do seu pastor e a segue. Deus, Ele te encherá de toda unção. Deus te encherá de todo poder. Deus te dará descanso. Deus te dará alívio. Mas isso tudo Ele vai fazer porque eu e você precisa entender que o derramar do Espírito Santo sobre a igreja é para a edificação dela. Há um fim proveitoso. E este fim é de edificação. Esse fim é de santificação, esse fim é para um crescimento espiritual. E eu quero dizer para vocês que o crescimento espiritual na vida do crente é uma obrigação. Eu e você, nós temos que entender e deixar de ser meninos para começar a ser homens espiritualmente. E eu quero que você me entenda nesta noite, porque quando eu falo de um crescimento espiritual, quando eu falo de crescer no Senhor, ser uma pessoa madura na fé, eu tenho que entender que a forma disso acontecer é quando eu começo a parecer com Cristo. Isso aqui é muito sério. Porque Jesus veio e nós vemos na Bíblia, nós lemos na Bíblia e nós queremos crescer espiritualmente, mas a cada situação que Jesus passou, Ele tomou certas atitudes e certo comportamento que eu e você precisa imitar. Na hora de duas testemunhas que falavam falsamente contra ele, ele permaneceu calado. Ele não saiu falando, ele não saiu argumentando. Então, várias situações, eu preciso ler essa Bíblia, eu preciso entender que Jesus, ele veio mostrar a vontade do Pai, para mim e você crescer espiritualmente, estar diante dele, cumprindo a vontade dele e fazendo com que a igreja, a cada dia, seja mais e mais edificada pela unção de Deus nas nossas vidas. É essa a diferença que a igreja faz. E se eu sou igreja, eu tenho que entender dessa forma. Ao falar a verdade da palavra, não só com a minha boca, mas também com a minha vida, vai me fazer envolver em Cristo Jesus. Eu preciso colocar Jesus em todas as situações da minha vida. Eu preciso colocar esta palavra, porque Jesus é a verdade, Jesus é o verbo, então eu preciso colocar esta palavra e aplicar ela em todas as situações na minha vida. Eu preciso aplicar ela na minha vida financeira, eu preciso aplicar ela no meu casamento, eu preciso... Quem é casado, né, irmão?
Eu preciso aplicar ela na saúde, eu preciso aplicar ela em relacionamentos. E eu tenho que entender que muitas vezes eu estou com a vida financeira bagunçada e eu procuro alguém que sabe mexer com dinheiro e eu quero aprender a mexer com dinheiro agora porque minha vida está bagunçada, mas eu esqueço que eu sou igreja do Senhor, eu esqueço que eu sou a casa de Deus e eu tenho que entender que se Jesus estiver faltando na minha finança, isso não vai melhorar, porque eu tenho que entender que o dinheiro não pode ser idolatria na minha vida, porque o dinheiro é a raiz de todos os males. Então eu preciso colocar Jesus na minha vida financeira, eu preciso colocar Jesus em todas as áreas, para que haja um crescimento, para que haja uma edificação, para que haja um amadurecimento. Eu preciso imitar Jesus, e Paulo sabia muito bem disso, deixou escrito: eu sou o imitador de Cristo. Faça como eu faço, seja um imitador de Cristo, leia a Bíblia, entenda como ele faz, entenda como ele viveu, entenda o seu comportamento e haja como ele agiu, fala como ele falou, ou até mesmo fique calado em certas situações, porque dessa forma a igreja está amadurecida. Você vai olhar para o cristão, você vai olhar para a vida dele e vai falar: esse é um crente maduro no Senhor. Este é um crente que cresceu espiritualmente porque ele tem a aparência de Jesus. É dessa forma que eu começo a me envolver no Senhor. E é só a unção de Deus, é só a presença do Espírito Santo de Deus derramado na igreja, onde faz a diferença. Onde você vai, você faz a diferença, porque você carrega o Espírito Santo de Deus. E é dessa forma que eu posso dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, porque agora eu estou envolvido no Senhor, porque agora eu estou envolto dele. É assim um crente que amadureceu espiritualmente. E você vai começar a ser tão parecido que você vai falar, você vai tomar atitudes de Jesus, você vai ter palavras de Jesus, e você vai passar a prosperar em todas as áreas da sua vida. É dessa forma que eu e você, nós vamos crescer em Deus, porque nós vamos ser uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que ao seu tempo dará fruto, você vai produzir. Ao seu tempo você dará fruto, e tudo quanto fizer prosperará. A tua mão terá prosperidade do Senhor, a tua casa terá prosperidade do Senhor, a tua vida financeira, o teu casamento, os teus relacionamentos terão prosperidade no Senhor, porque você está junto, porque você está perto, porque você está envolvido nele, porque você está cheio da presença de Deus. Que nesta noite seja derramado essa unção, que nesta noite Deus possa derramar na sua vida, na minha vida, porque já foi orado hoje que há um desânimo espiritual, que há um abatimento na igreja, na casa, no corpo de Cristo, mas Deus é aquele que está vivo e reina para sempre. Deus é este que tem a tua mão estendida, tem os teus ouvidos abertos, e desde o começo desse culto foi cantado, foi orado, foi gritado para Jesus, e ele ouviu que eu e você, nós precisamos dessa unção, nós precisamos desta presença, nós precisamos estar cheios do Senhor, para que os dias maus que vão vir ainda, mas nós estaremos firmes e fortalecidos nele. Eu quero pedir que a igreja fique de pé. Eu vou fazer uma oração para você. E eu sei que não só eu, mas muitos aqui têm passado por muita coisa. E eu quero desde já agradecer a intercessores e intercessoras, porque eu sei que são por causa deles que nós estamos de pé. Deus, ele levanta o teu exército. E eu disse hoje, eu disse essa semana no grupo das senhoras, que Deus, ele tem as pessoas que muitas vezes a gente não conhece nem o nome, mas está orando por nossa vida. Deus, ele tem aqueles e aquelas que ele escolheu. E lá na Bíblia a gente vê que são turnos,
São turnos, tem gente de madrugada, tem gente de tarde, tem gente de noite, tem gente que está envolvido na obra, de tal forma que você nem imagina, mas eles estão orando para você, eles estão orando para a igreja de Cristo, eles estão orando para eu e você estar forte, fortalecido em Deus. Coloca a tua mão no seu coração, porque eu vou orar essa noite, eu creio e sei que nós sairemos diferente desse culto. Nós sairemos cheios da presença do Senhor. Nós sairemos cheios da unção que quebra todo jugo, dessa unção que quando vier a tristeza, a espicou, derracebnácia, a alegria do Senhor encherá a sua vida de tal forma que você passará e não as águas te afundarão, nem o fogo tocará em ti, mas canto, eleva a subnácia, tu secai a sebicandarácia, terá vida e vida em abundância em Cristo. Senhor Deus e Pai, eu quero te louvar pela tua presença, eu quero exaltar ao Senhor, porque sei que tu está movendo na casa, porque sei que tu está tocando neste lugar, porque sei, ó Pai querido, Rei da Glória, que tu conhece o teu filho, a tua filha que veio aqui neste dia, esperando de um toque, esperando a palavra, esperando um renovo, esperando da tua parte um mover, alabaracebnácia, e tu és Deus para fazer muito mais do que pedimos ou imaginamos. Por isso toma o teu povo, toma as nossas vidas, toca no Senhor de forma diferente nesta noite, enche, Senhor, da tua graça, da tua unção, Pai querido, Rei da Glória, entra em cada lar, entra, Senhor, em cada família, Eidoraia, Sebicantu e Alavácia, toma, Senhor, em nome de Jesus, alcança do alto da cabeça a planta dos teus pés e traz um renovo, traz um crescimento, faz com que, Senhor, teu povo venha entender que é só tu na casa, é só tu na vida, é só Raio Sebnácia que faz a diferença nessa terra e nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Vem como em